oitavo ano. Vamos à nossa correção de redação? Lembram que na nossa primeira aula, né, nós falamos sobre o papel das mídias e agora nós vamos fazer a correção da atividade no livro que a tia passou. Então, peguem o livro calmamente, num local bem tranquilo da casa. Hoje a nossa correção, então não quero barulho. Atenção, prestando atenção direitinho à aula e fazendo a correção. Primeira coisa, quando a tia vai fazer uma correção que ela pede, é que a gente abra o livro e lá no cantinho de cima, coloque corrigido e o dia da correção. Então, coloquem lá corrigido, 10 de junho de 2020, certo? A primeira coisa é fazer isso, para que a gente tenha um controle do que está sendo corrigido. Tá certo? Vamos iniciar nossa correção. Correção do oitavo ano, do livro de todos os textos. Páginas 57 a 62. Todo mundo fez? Acredito que todo mundo tenha feito. Nesse momento, a gente precisa contar com o compromisso de vocês, tá certo? Vamos lá para a primeira questão. A reportagem, lembra que nós falamos sobre uma reportagem lá, que a tia Jo deu aula, sobre o papel das mulheres na sociedade, de que elas ganham menos do que os homens e compram produtos mais caros, porque os produtos para as mulheres são mais caros. Então, o texto, a reportagem falava sobre isso. A reportagem discute a diferença de preço entre produtos destinados ao público feminino e ao masculino. De acordo com o texto, em que consiste essa diferença? Qual é a diferença que a gente vê, gente? Que os produtos para o público feminino são mais caros e para o público masculino são mais baratos, né? É isso que a gente vê lá na discussão das questões, é isso que as mulheres e os homens podem ver no seu dia a dia. Então, os produtos referentes para as mulheres são mais caros do que os produtos utilizados pelos homens, certo? Quem colocou assim ou quem colocou com suas palavras também está correto. Porque se trata de uma situação paradoxal. Situação paradoxal. Eu digo uma coisa e falo outra. São situações assim, tipo opostas, sabe? Uma situação que não se entende o porquê. Porque as mulheres, qual o paradoxo nessa história? As mulheres, elas ganham um salário menor, como diz lá no texto, e elas têm que comprar produtos mais caros. Então, é um paradoxo, é uma conta que não fecha. Como é que a mulher ela ganha menos e compra um produto mais caro? Então, essa é a situação paradoxal. Certinho? Que a tia, inclusive, já tinha comentado lá no texto. Letra C. Qual é o motivo mais provável para essa diferença? Então, a gente tem que buscar lá da história, né? Porque sempre, geralmente, sempre não, geralmente são as mulheres que fazem as compras, né? Referente a todos da casa, tanto para o marido como para os filhos, né? Daí, né, se faz os produtos mais caros para ela, porque geralmente é ela que faz as compras, é ela que vê mais os produtos. Os homens são mais difíceis de fazerem essas compras. Depois nós temos o que as empresas responsáveis alegam sobre essa diferença? O que é que elas alegam, gente? Elas alegam que não fazem essa distinção, que não há essa diferença de preço. É isso que as empresas dizem a esse respeito. Não, não há essa diferença de preço. Apenas o produto pela própria matéria-prima usada o deixa mais caro, mas não há distinção entre mulheres e homens. Mas será que é verdade? Segundo a reportagem, não. Segunda questão. Segundo o texto da reportagem, o comportamento do público consumidor contribui para que haja diferença descrita. Explique essa afirmação com base no texto. Então, ele diz aí na afirmação que o próprio público contribui para que haja essa diferença. Será que é verdade? Então, segundo o texto, as próprias mulheres entrevistadas pela pesquisa mencionada acham normal que essa situação aconteça e pagam sem questionar a diferença. Então, eles dizem que o próprio público, o próprio consumidor, o próprio cliente, ou seja, as próprias mulheres, elas são responsáveis para que essa diferença aconteça. Porque quando eu não questiono uma coisa, eu estou sendo conivente, eu estou sendo responsável. Então, as mulheres dizem, né, as mulheres entrevistadas dizem que nem percebem essa diferença. Então, se elas nem percebem essa diferença, elas não vão questionar esses preços a mais. Então, por isso que dizem que o comportamento do público é que é o responsável. Terceira questão.
O texto toma por base dados de uma pesquisa. Qual é essa pesquisa e por quem ela foi realizada? Então, a pesquisa aqui, ó, vamos abrir aqui direitinho, é a pesquisa Taxa Rosa, Gênero e Precificação, feita por Fábio Mariano Borges, pesquisador da ESPM. Certinho? Levante hipótese, vamos fazer hipótese. Por que a pesquisa tem esse nome? Taxa Rosa é o nome da pesquisa. Então, uma hipótese aqui. Porque a cor rosa, em geral, ela é associada a produtos destinados à mulher. Daí tem uma taxa rosa, isto é, uma cobrança a mais específica para esses produtos, para os produtos que são femininos. Tia Jo, cor rosa é só para mulher? Não, de jeito nenhum. Aí eles estão fazendo só uma menção, trata-se de história. Taxa rosa porque geralmente se liga a cor rosa às mulheres. Mas não quer dizer que a cor rosa seja só das mulheres. Foi só um nome, né? Um prefixo lá que eles colocaram. E por isso que eles cobram como se fosse uma taxa rosa, uma taxa a mais pelo produto ser para as mulheres. Certo? Vão corrigindo aí. Letra C. Que dados quantitativos. Quando se fala em quantitativo, está se falando em números, em quantidades. Dessa pesquisa são expostos no primeiro parágrafo. Então, os artigos para as mulheres custam em média, olha aí a quantidade, 9% a mais. Aí é um dado quantitativo, porque se trata de uma pesquisa com números, com dados concretos. E no vestuário adulto, 14% a mais, e no vestuário infantil, 25% a mais. Então, quem tem aí criancinha, menina, paga bem mais caro pelos produtos. E tá aí os dados, 9%, 14%. E isso são dados quantitativos, são números. A tia explicou lá no dia da aula. Um dos métodos utilizados para gerar os dados dessa pesquisa é citado na reportagem. Qual é esse método? Qual foi o método para realizar a pesquisa? Então, ele diz que foram colhidos depoimentos de 480 mulheres entrevistadas em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Salvador. Então, esse foi o método, foi uma pesquisa realizada com as próprias mulheres, que disseram o quê? Que não percebem essa diferença na hora. Quarta questão. A forma como o texto em estudo é estruturado comprova que o trabalho do jornalista envolve, além da escrita, da reportagem, a leitura de outros textos, o contato com pesquisas e instituições relacionadas à discussão e entrevistas com pessoas envolvidas com o assunto abordado. Então, não é um trabalho fácil o trabalho dos repórteres, né? É todo um trabalho de pesquisa mesmo, de envolvimento, de leitura. Que outras instituições são mencionadas na reportagem? Então, fala da Escola Superior de Propaganda e Marketing, do Ministério do Trabalho, P&G, Interbrand, Boots e Thompson, e da Government, né, nesse nome aí todo em inglês, Accountability Office, certo? Vocês anotem aí direitinho, na página 58, a A da quarta questão, tá? Vamos para a próxima, letra B da quarta. Quem são as pessoas entrevistadas para essa reportagem e qual é a relação de cada uma delas com o assunto abordado? Então, vamos lá. Foi entrevistado o Fábio Mariano Borges, que é o autor da pesquisa Taxa Rosa, que deu base a essa reportagem. O Beto Almeida, que é o diretor-geral de uma consultoria global de marcas. A Jéssica Pacheco Pose, consumidora, mãe de um casal. Então, essas pessoas é que foram a fonte para a pesquisa da reportagem. Vocês veem aí que todos têm uma contribuição a dar para essa pesquisa, para essa reportagem. Letra C. Que verbos são utilizados para introduzir as falas das pessoas? O verbo afirma e diz. Eu acredito que essa aí ninguém errou. Letra D. Vamos trocar ideias aqui com a professora. Que importância tem para a construção da reportagem a menção a instituições variadas e a citação de falas de pessoas ligadas ao assunto? É importantíssimo, não é, gente? Essas citações, elas deixam o texto, a reportagem mais rico, né? Mais rico de conteúdo. Mostram pontos de vista variados e permitem ao leitor tirar suas próprias conclusões, né? Já imaginou se eu só entrevistasse homem nessa pesquisa? Seria uma pesquisa que eu acharia que não estaria muito correta, né? Então, numa pesquisa, numa reportagem, eu tenho que entrevistar pessoas que têm
que tem o que falar a respeito daquele conteúdo, como foi feito muito bem nessa reportagem. Questão de número 5. Releia os seguintes pares de trechos da reportagem em que citam cada um o nome de uma pessoa e o ponto de vista dela sobre o assunto abordado. Aí tá aqui, né, os pedacinhos para a gente ler e quem falou a respeito. E aí a pergunta na letra A: como são retomados os nomes de cada pessoa citada? Né? Como é que ele coloca lá no final quem falou? Então, na primeira foi Borges que utilizou, na segunda utilizou Almeida e no terceiro pontinho falou Jéssica, certo? Vamos lá para a letra B. Levante hipótese. Por que há diferença na forma de retomar esses nomes? Que diferença, Tia Jo? Tá falando de que diferença? Porque se vocês perceberem, no pontinho, no primeiro e no segundo, ele trata, né, da pessoa, da fala da pessoa e coloca apenas o sobrenome. E no terceiro, ele coloca o próprio nome, que é da Jéssica. Por quê, gente? Porque a gente já viu que quando se trata de especialistas e autoridades no assunto, a gente usa o sobrenome, já que são pessoas que elas são especialistas naquele assunto. Já quando se trata de uma pessoa comum, como era a entrevistada, a Jéssica, eles colocam um nome, até para a gente poder, né, se familiarizar melhor, se sentir também junto com aquela pessoa. Uma pessoa comum também foi entrevistada, entenderam? Então, os dois primeiros é tratado pelo sobrenome porque se tratam de autoridades no assunto. São pessoas que entendem, que pesquisam a respeito daquele assunto. E a terceira é um cliente, é um consumidor igual a nós, por isso que é colocado pelo nome, certo? Então, vejamos aqui. Sexta questão. A linguagem empregada pela jornalista no texto em estudo é mais pessoal ou impessoal? Justifique sua resposta. Então, vejamos, depois de ler o texto, a gente viu que é mais impessoal, pois os verbos são utilizados em terceira pessoa e não há trechos nos quais a autora expõe explicitamente a sua opinião. Então, ela faz uma reportagem de forma impessoal, ela não coloca, né, sua opinião, certo? Letra B. Compare os pares de frases a seguir, considerando que as primeiras foram extraídas da reportagem. Vejamos os pares aqui. Na primeira tem evitam tocar e na segunda tem tocam. Aqui na primeira outra tem quis detalhar e na outra tem detalhou. Vamos trocar ideias aqui. Qual é a diferença de sentido entre as frases que compõem cada par? De que forma as primeiras frases dão a conhecer o ponto de vista da jornalista que escreveu o texto? Então, vamos lá, pensar direitinho. Vocês sabem que simples palavras podem querer dizer alguma coisa. Então, as formas verbais evitam e quis, utilizadas pelas jornalistas, mostram que quem escreveu o texto percebe um sentimento de má vontade das empresas na discussão do assunto, né? As empresas elas não estão dispostas a colaborar a respeito da discussão desse conteúdo. Nesse caso, as frases da direita, sem essas formas verbais, podem ser consideradas mais isentas, pois não exprimem esse tipo de avaliação, certo? Vamos para a próxima. Sétima questão. Há no texto palavras e expressões que explicitam o ponto de vista da jornalista ou da revista sobre o texto, sobre o tema, assim como termos e expressões informais de uso cotidiano no português brasileiro. Leia os textos a seguir, os trechos a seguir. Então, quais são os que a gente, né, marcou? Exame procura uma dezena de empresas. As empresas utilizam artifícios cada vez mais sofisticados para fisgar as mulheres. E apenas duas têm preços maiores que os homens. Então, essas são onde a gente vê umas expressões mais informais. Na página 60, questão número 7, marquem aí. Letra A. Assinale aqueles nos quais já é possível perceber o ponto de vista da jornalista. Justifique sua resposta considerando o texto, o contexto no qual cada frase aparece no texto. Então, essas frases mais informais, vamos ver. As palavras e expressões, uma dezena, cada vez mais sofisticados e apenas deixam transparecer alguns pontos de vista da autora do texto, pois exprimem avaliações de que ela
fez, né, que ela faz sobre os fatos. Ademais, são apenas conclusões com base em dados e evidências da pesquisa. Então, nós temos aí nessas três que nós marcamos evidências de traços da opinião da autora da pesquisa, da reportagem. As outras não, são frutos da pesquisa realmente, do que ela pesquisou. Letra B. Identifique nos trechos termos e expressões informais e conclua. Qual é o efeito de sentido provocado por esse emprego? Então, vamos procurar trechos informais. Nós encontramos fisgar, mulheres, é um trecho informal, e passa batida, é um trecho bem informal, que a gente costuma falar, passou batido na minha cabeça. São trechos informais e dão um tom de mais aproximação do leitor. Se eu fizer uma reportagem toda muito formal, vai ficar muito distante do leitor. O leitor não vai se enxergar naquele texto. À medida que ele usa alguns traços de informalidade, o leitor consegue enxergar em si aquele texto. Ele consegue ver uma aproximação da sua linguagem com a linguagem do texto. E aí torna o texto mais interessante para o leitor, certo? Oitava questão. É comum haver nas reportagens os gráficos que a tia explicou lá na aula passada, infográficos, tabelas e mapas que auxiliam na composição das informações do texto. No caso da reportagem lida, há alguns gráficos. Esses gráficos apresentam alguma informação nova que não estão na reportagem? Não, esses gráficos eles ajudam a comprovar o que foi dito na reportagem. Então não tem nada de novo. Eles apenas estão comprovando o que foi dito na reportagem. Tendo em vista sua resposta no item A, conclua. Qual é a função desses gráficos no contexto da reportagem? Então, é para chamar a atenção do leitor, porque ele dá dados concretos, né? Ele dá realmente uma quantidade para que o autor, né, veja que aquilo não são só linhas escritas, que é uma verdade, que existe toda uma pesquisa por trás disso. Então, chamar a atenção para alguns dados, organizá-los de forma visual e despertar também a curiosidade do leitor para ler o texto da reportagem, caso em algum primeiro momento ele apenas veja os gráficos. Então, os gráficos eles servem também para comprovar o que foi dito lá no texto e para chamar a atenção, para a gente ver que aquilo que foi dito é verdade, não são simples palavras, que existe pesquisa, realmente existem gráficos que demonstram aquilo. Nona questão. Também é comum em reportagens serem apresentadas fotografias, legendas e aparecerem em destaque com letras maiores, as ideias centrais e impactantes, né? Tipo aquilo que chama mais atenção. Quando eu vejo aquela letra maior, chama atenção. Que tópicos do assunto foram destacados textualmente na reportagem lida em legendas e letras grandes? Os artifícios usados por lojas de roupa, a diferença salarial, o preço mais alto nos produtos destinados às meninas. Então, foram nessas ocasiões aí que foram destacadas com letras maiores ou em negrito ou itálico. Tia, mas eu foi copiar lá do texto que estava destacado, ó, certinho também, não tem problema nenhum. Que tópicos do assunto foram destacados nas fotografias? Um estande de roupas femininas em uma loja e os brinquedos com embalagens predominantemente na cor rosa direcionados aos meninos. Então, foi fotografada uma loja com roupas femininas e os brinquedos femininos, que são bem mais caros do que os masculinos. Então, foram essas duas fotografias que colocaram para chamar a atenção do leitor a respeito da reportagem. Então, vejamos aqui, na 10ª questão. Observe as formas verbais empregadas na reportagem. Que tempo verbal predomina? Levante hipótese. Por que há predomínio desse tempo verbal? Então, a gente vê que o que está predominando é o presente do indicativo. Os verbos estão geralmente, predominantemente, no presente do indicativo, porque dá a ideia de que os fatos são reais, são atuais. Então, nos dá a ideia de que aqueles dados realmente existem, estão existindo agora. Não é uma pesquisa muito passada, certo? Então, presente do indicativo. Agora, nós vamos fazer aquela questão que a tia sempre gosta de fazer com vocês na sala, mas hoje nós vamos fazer por vídeo. Então, vamos lá conversar a respeito da
Finalidade do gênero. Para que serve esse gênero reportagem? Nós não estamos falando só dessa reportagem aí do livro, não, mas o gênero é informar, né, gente? Levar informação ao leitor, levar informações de assuntos ou temas que são importantes na sociedade e, inclusive, dar alguns pontos de vista para ele. Então, informar é a finalidade principal do gênero reportagem. Perfil dos interlocutores. Eu sei que os interlocutores são dois, o locutor e o destinatário. Quem é o locutor? São os jornalistas que escrevem as reportagens. E o destinatário são os leitores de revistas e jornais, os leitores em geral. Suporte ou veículo. Onde é que eu encontro as reportagens? Em jornais, em revistas, em sites jornalísticos, certo? Essa aí eu acredito que tenham acertado. O tema são assuntos de interesse geral do público, leitor de jornais, revistas e sites jornalísticos. Tema é o tema variado, mas geralmente é aquilo que chama a atenção do leitor. Não existe um tema específico para reportagem. Pode-se fazer reportagem de tudo. Então, são assuntos variados, mas que tenham o interesse do público. Depois nós temos, deixa eu te afastar. Estrutura. A estrutura de uma reportagem, geralmente, ela é livre. Né? Depende do repórter, depende de quem está fazendo a reportagem, também do conteúdo. Vai depender do conteúdo, de tudo. Mas, geralmente, a gente tem o quê? A gente pode fazer por essa aí que tem. Nós temos o título, temos o subtítulo, temos a lead, temos a introdução, algumas têm foto, algumas têm gráficos. Então, vocês vão fazendo aí mais ou menos pelo que vocês viram naquela reportagem, estrutura. Lembrando que não é uma estrutura fixa, nem toda reportagem precisa que tenha aquela estrutura, mas aquela é mais ou menos uma ideia do que se faz em reportagem. A linguagem segue a norma padrão e tende à impessoalidade, traços de impessoalidade, né? Eu não coloco tanto a minha opinião na reportagem, mas pode variar, dependendo do veículo e do perfil do público. Geralmente predominam verbos no presente do indicativo. A questão da impessoalidade, você vê que tem diferença até nos jornais, né? Tem jornais que eles só dão a notícia. Já tem jornal que eles dão a notícia e os repórteres fazem comentários, né? O próprio pessoal da bancada do jornal faz comentários a respeito daquela notícia. Então, a linguagem, por isso que nós não temos uma linguagem fixa, certo? E aí a gente termina a nossa correção. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham corrigido direitinho. Corrijam. O que vocês tiverem em dúvida, tia, mas minha resposta está diferente da sua. Mas se diz a mesma coisa, não tem problema, pode deixar. Tia, mas eu ainda fiquei em dúvida aqui em uma questão. Não tem problema, vocês podem, né, deixar aí que a tia pode perguntar a tia, que a tia fala com vocês. Depois nós temos o seguinte, a tia quer deixar uma atividade, certo? Deixa eu ficar aqui no meio da tela. Agora nós dois, olha no olho da tia, olha no olho. A tia quer fazer vocês virarem repórteres por um dia. A nossa prova já vai ser pedindo uma reportagem. Vocês vão ver lá quando chegar. Mas eu queria que antes disso vocês se tornassem repórteres como um dia. De que forma? Vocês vão assistir, né, aos telejornais e buscar alguma reportagem que vocês achem interessante, né, que esteja passando. Tia, mas eu não gosto de assistir jornal. Você pode buscar na internet. Depois vocês vão fazer um vídeo me falando sobre essa reportagem. Vão fazer um vídeo bem bonito, como se você fosse repórter. Você vai se arrumar, colocar um ambiente de reportagem e vai fazer aquela reportagem olhando para o vídeo. Vai fazer um vídeo assim como os tios e tias estão fazendo para vocês. Só que vocês vão ser repórteres. Vocês vão ter que se... como se vocês estivessem na bancada de um jornal, do Jornal da Record, do Jornal da Globo, do Jornal Nacional. Tá certo? E vocês vão noticiar a reportagem de vocês. Mas a reportagem vai ser retirada de algum veículo de comunicação. Tá certo? Vocês podem pegar temas que têm maior visibilidade, temas que têm menor visibilidade, contanto que vocês façam a pesquisa dessa reportagem e busquem e façam, né, a chamada aqui para a tia. Façam um vídeo e enviem para mim. Né, bonito, né, todo arrumado como um repórter, coloca a mesa, uma bancada, eu quero todo bonito. Eu sei que vocês são caprichosos, né, eu quero bem bonito. Vocês façam um vídeo e mandem pra mim. Tia, a reportagem precisa ser grande? Não.
Inclusive, você pode, sabe aquela chamada quando o jornal apresenta suas principais notícias do dia? Então, você pode ler o título, o subtítulo e apenas a introdução do que você vai falar. Precisa ser aquela reportagem grande, né? Toda. Você faz o título, o subtítulo e introduz, né? Dá mais ou menos uma ideia a respeito do que você vai tratar. Tá certo? Manda por vídeo para a tia, que vai fazer parte da nossa avaliação, tá? Vai valer como pontuação para nossa avaliação, tá certo? Um cheiro e até a próxima. Corrijam direitinho, estudem para as provas.